Fala mestrandos e mestrandos Profimática, quem fala é o professor Marcos, esse aqui é o canal Passando em Profimática, canal feito para você que realmente passou no Profimática, deseja mandar super bem nas disciplinas e arrebentar na prova do ENC, tá certo? Hoje nós vamos novamente com exercícios sobre recorrência de primeira ordem, tá? Compartilho a tela com vocês, mais um exercício das provas nacionais, que diz o seguinte, olha. Paulo economizou durante muitos anos e hoje tem 500 mil aplicados a um investimento que rende juros de 1% ao mês. A partir do próximo mês, ele pretende fazer uma retirada mensal de R$ 1.000. Aí ele pede três coisas diferentes. Item A, CGSN, o saldo que resta da aplicação, após fazer a enésima retirada, exprima SN mais 1 em função de SN, determina a condição inicial da recorrência obtida. Então, ele quer que a gente monte uma estrutura de recorrência ali. Observe, SN mais 1 em função de SN, então uma recorrência de primeira ordem, tá? Obter uma expressão para SN em função de N. Então, no fundo, a gente quer resolver a recorrência que a gente vai encontrar no item A. Agora, o item C é um pouco diferente, olha só. Qual a retirada mensal máxima que Paulo pode fazer de modo com que o saldo da aplicação nunca se torne negativo? Então, agora a gente não sabe qual vai ser o valor da retirada dele. A gente sabe que ele continua com esses 500 mil, mas agora... qual é o limite máximo, né, que ele pode retirar, qual é o valor máximo que ele pode retirar, de modo que o patrimônio dele não se torne negativo. Bom, então vamos ver isso daí, como é que funciona, tá? Vamos tentar entender e já de cara, né, a gente pensar na condição inicial, cara. Inicialmente, vamos pensar no S0 aqui, né, S0 é o 500 mil, ele começa, então no momento zero, no momento inicial, com 500 mil. Beleza. Agora, todo mês, a partir deste nosso mês zero, que é o mês que se inicia, esse 500 mil, ele é aplicado, né, vai render os juros de 1% em cima desses 500 mil, só que ele vai tirar R$ 1.000. Ou seja, o nosso S1 vai ser 500 mil, tá certo? Meu S, meu 5 parece muito, que multiplica os juros de 1%, então tem um fator multiplicativo de 1 mais 1%, que fica 1,01, porém tem uma retirada de R$ 1.000, tá certo? Se a gente fosse pensar bem como é que isso aqui funciona, esse 500 mil eu posso pensar como sendo o saldo anterior, né? Que é exatamente o meu S0, que multiplica 1,01 menos 1.000, que é o 1.000 da retirada, tá bom? Por que eu estou fazendo isso? Porque agora isso vai gerar um novo valor. Se a gente resolve aqui, 1% de 500 mil fica 505 mil, menos 1.000 fica 504 mil, tá certo? Então, no final do primeiro mês, ele vai ter 504 mil. Só que agora vai render juros de 1% em cima do 504 mil, que é o saldo final do nosso primeiro mês. Ou seja, o nosso S2 vai ser quem? Vai ser esse 504 mil, isso vai render juros de 1,01, só que, de novo, eu vou fazer uma retirada de R$ 1.000, então eu vou tirar R$ 1.000. Bom, como que eu expresso esse meu S2 em função do meu S1? Ele vai ser exatamente o meu S1 multiplicado pela correção dos juros que eu ganho ali, vai ser 1,01 menos 1.000, tá certo? Então pronto, a gente, a partir dessas ideias aqui, a gente já consegue entender mais ou menos como é que se funciona, como que o SN mais 1 se comporta em função do SN. Então lembre-se, SN é o saldo no mês N, do N após, né, nosso período inicial. Olha, o meu saldo do período anterior, ele vai render juros de 1%, então vai ser multiplicado por 1,01, eu vou retirar R$ 1.000 dele. Então pronto, então assim, analisando esse padrão, né, analisando este padrão, percebemos que, olha só, o meu SN mais 1, o meu saldo no mês N mais 1, vai ser o saldo do mês anterior, com um acréscimo de 1% de juros, só que a gente vai fazer uma retirada de R$ 1.000, em que o meu saldo inicial é exatamente 500 mil. Então, aqui a gente montou a estrutura da nossa recorrência de SN, tá bom? Então, a gente montou a relação, né?
SN mais 1 em função de SN, e também demos uma condição inicial aqui. É claro e é fato aqui também que se você quisesse começar a contar a partir do S1, pode também, né? Que o S1 vale 504 mil. Pode também. Mas eu aqui começo do S0 porque eu acho que faz mais sentido a gente começar de 500 mil, tá? Bom, agora a gente tem que resolver, né? Agora lembra como é que a gente resolve esse tipo de expressão aqui? SN mais 1. Opa, como? SN mais 1 é igual, ó. SN, que multiplica 1,01 menos 1.000, isso implica, então, que a minha fórmula final vai ser a seguinte, ó, o meu SN vai ser esse valor Rzinho aqui, da nossa equação característica, elevado a n, vai ser 1,01 elevado a n, vezes uma constantezinha A, mais a nossa particular, né? Vezes A mais a minha solução da particular. A minha solução particular é uma constante, então a gente chama ela de Bzão, mais o Bzão aqui. Então, esta é a forma do nosso SN. Então, lembre-se, é uma fórmula, duas incógnitas, precisa de duas equações. Quais equações são essas? O S0 e o S1, que a gente já calculou os dois. Então, olha só, como S0 é igual a 500 mil, observe que o meu S e os 5 eles se confundem, né? Isso vai implicar o quê? Eu vou substituir ali o N por zero, vai ficar 1,01 elevado a zero, que é 1. Vai sobrar essencialmente A mais B é igual a 500 mil, tá? E agora, opa, faltou 2 zeros aqui, né? E agora, S1 é igual a 500.004, né? 504 mil. Não, 500.004 não, 504 mil, são coisas diferentes. Agora, substituindo ali o N por 1, vai ficar 1,01A mais B é igual a 504 mil. Bom? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou subtrair a equação de baixo pela equação de cima, assim cancelam-se os B's, né? Então, subtraindo, fazendo 2 menos 1, né? 2 menos 1, o que eu tenho? 1,01A menos 1A, né? Vai ficar 0,01A é igual a quem? É igual a 504 mil menos 500 mil, fica somente 4 mil. 0,1A é 1%, então isso aqui implica então que o A vale 400 mil. Então, beleza, o A vale 400 mil. Se A mais B é 500 mil e A vale 400 mil, isso aqui implica então que o B vale o total de 100 mil. Então, esse aqui é o jeito mais rápido, mais prático de se resolver essa nossa recorrência. Então, assim, logo, o nosso SN era quem? Era o 400 mil, que é o valorzinho de A, que multiplica 1,01 elevado a N mais 100 mil. Pronto. Aí está a nossa fórmulazinha fechada. Vai bater tanto para o 0 quanto para o 1, tá? Então, essa é a nossa fórmulazinha bacana para o SN. Resolvido também o item B. Agora, falta somente o item C. Como é que a gente vai resolver esse item C aqui, ó? Qual a retirada mensal máxima que Paulo pode fazer de modo com que o saldo da aplicação nunca se torne negativo? A gente vai manter essa mesma estrutura, só que agora a gente não tira R$1.000. A gente quer descobrir qual que é o maior valor de P para que esse saldo nunca se torne negativo. Então, olha só. Para o item C, a gente vai fazer uma outra análise aqui. Item C. Vou até mudar ele de cor aqui, ó. Observe, seja P, né? Olha só, seja P a retirada mensal de Paulo, eu acho que ele chama Paulo, né? Esqueci o nome dele. De Paulo, isso aí. De Paulo. Nas mesmas condições, né? Nas mesmas condições. E o que significa essas mesmas condições? É que Paulo tem R$500.000 e rende juros de 1% ao mês. Então, assim, como que... Tô morrendo. Como que ficaria a fórmula? A fórmula é SN mais 1. Vai ser 1,01 SN menos P, tá? Então, estou fazendo essa minha retirada. E o S0 continua o mesmo. O S0 continua sendo 500 mil, tá? 500 mil. Assim, a gente vai ter que resolver essa minha expressão. Resolvendo,
tá? Resolvendo, o que que a gente tem? Que o nosso Sn vai ser da forma uma constante que multiplica 1,01 elevado a n, mais a minha solução da particular, que é uma outra constante ali, tá certo? Agora a gente vai determinar quanto que vale A e quanto que vale B em função dessa nossa parcela, Então, olha só, como? Agora a mesma coisinha. Como? S0 é igual a 500 mil, isso vai implicar para a gente que A vezes 1,01 elevado a zero, que é 1, mais B igual a 500 mil. Ou seja, A mais B continua valendo 500 mil. Certo? Agora, quem que é o nosso S1? O S1 é quem? Eu vou ter 500 mil, ele vai ser multiplicado por 1,01, vai virar o 505 mil, só que eu vou tirar P. Então, meu S1 vai ser o 505 mil menos P, tá? E isso vai implicar para a gente o quê? Que A que multiplica 1,01, então fica 1,01A mais B, tem que ser igual a essa relação, que é quem? Que é o 505 mil menos essa minha parcela de retirada. E vou fazer a mesma coisinha, vou fazer a subtração da subtração 2 menos 1. Se eu faço 2 menos 1, o que que sobra para a gente? Vai ficar 1,01A menos A, vai ficar 0,01A, é igual, B cancela, 505 menos P. 505 menos 500 mil, né? 505 mil menos 500 mil menos P, vai ficar, sobrar quem? Vai sobrar, estou morrendo aqui, 5 mil menos P. Multiplicando todo mundo por 100 aqui, vai sobrar então que o A vale 500 mil menos 100P. Conseguiram perceber isso? E de fato essa fórmula dá certo, porque se a gente substitui o P por R$1.000 na nossa expressão lá do item B, a gente chega no 400 mil, né? Porque 100 vezes 1.000 é 100 mil, 500 menos 6 mil, 400 mil. Então esse é o nosso valorzinho de A. E uma vez, né, que A mais B é igual a 500 mil, quanto que tem que valer o B? 100P. Isso aqui implica para a gente que o B vale 100P. E, de novo, dá certo. Olha só, o B, que era o termo independente da nosso item B, é 100 vezes 1.000, é 100 mil reais. Então, deu certinho. Então, assim, logo, né? Logo, SN vai ser a seguinte fórmula. Vai ser 500 mil menos 100P. Essa é a minha constante, que multiplica 1,01 elevado a N mais 100P. E notem só, a nossa parcela de retirada nunca vai ser um número negativo, né? Então, esse carinha aqui é sempre maior ou igual do que zero. Agora, a condição que nós precisamos é a seguinte: eu quero que esse meu saldo, ao decorrer do tempo, nunca se torne negativo. O que é que deve acontecer nessa expressão daqui para que o saldo nunca seja negativo? A gente tem que pensar nisso, tá? E pensando nisso aqui em termos de uma função do tipo exponencial ali, né, uma função do tipo exponencial, uma função, é quase que uma função exponencial mesmo, né, uma constante que multiplica um b elevado a x ali, mais uma outra constante do lado de fora, uma função exponencial ali mais complexa, né. Aí agora a gente começa a fazer algumas análises aqui. Para que Sn seja maior ou igual do que zero para todo n pertencente a n, deve acontecer de o quê? Olha só, pensa nisso aqui como sendo uma constante que multiplica um fator. E essa coisinha aqui é um número positivo, maior do que 1, então é sempre crescente. Então isso aqui, se esse carinha é um número positivo, cara, essa função vai ser sempre crescente. Sempre crescente. Então,
o que eu preciso que aconteça é que esse cara aqui nunca seja negativo. Deve acontecer de 500 mil menos 100p tem que ser maior ou igual do que zero. Isso aqui fazendo simplesmente análise de uma função exponencial. Como é que é o gráfico de uma função exponencial? Nesse caso aqui, transladado 100p para cima, né? Então você vai ter um gráficozinho aqui, aqui vai ter a linha do 100p, vai ser uma coisinha assim, tá? É isso aqui. E isto se o coeficiente que multiplica a parte ali do 1,1 elevado a n, 1,1 elevado a n, for positivo. Porque se ele for negativo, vai acontecer a mesma coisa. Vai ter o 100p aqui, que é o limite, só que ele vai ser decrescente. Esse negócio cai em uma hora, com certeza, vai se tornar negativo. Por isso que nós precisamos de que esse coeficiente aqui, que está multiplicando 1,1 elevado a n, seja um número estritamente, seja maior ou igual do que zero, né? Seja maior ou igual do que zero. Tá bom? Então pronto, aqui a gente já obtém a nossa relação. Divide os dois lados por 100, né? Vai cortar 2 zeros aqui. Vai sobrar 5.000 menos P é maior ou igual do que zero, ou seja, o P tem que ser menor ou igual do que 5.000. E assim, nós não precisávamos de fazer um trabalho tão grande assim para a gente perceber que o P deveria ser 5.000. Por quê? Como a partir do primeiro mês vai render 1% em cima dos 5.000, se a gente tira uma quantia maior do que o quanto rendeu no meu primeiro mês, cara, quer dizer que o meu montante ele está decrescendo. E agora as próximas parcelas nunca vão conseguir compensar essa perca que a gente fez. A gente só vai perder cada vez mais, porque o nosso saldo está diminuindo em 1,01. Agora, vezes esse saldo que diminuiu, já é menor do que 5.000 e o saldo agora só vai começar a cair. Ou seja, faz total sentido com que esse meu PP máximo que a gente tem aqui seja exatamente o quanto que rendeu de um mês para o outro, né? Que é exatamente esses 5.000. Então, qualquer retirada acima de 5.000 reais vai fazer com que ao longo do tempo o meu saldo ele vai se tornar negativo. Ele vai tender a zero ali e depois aí é só assim, não vai ser negativo, porque não tem como a gente tirar de um saldo negativo ali, não sei se a gente fizer um empréstimo, entre aspas, né? Mas vai tender a zero, tá bom? Vai tender a zero. Então, essa aqui é a análise que nós teríamos que fazer para essa questão. Eu espero muitíssimo que tenham ajudado a vocês. No mais, se tiverem quaisquer outras dúvidas, vocês podem comentar aqui embaixo, falem comigo, sou o professor Marcos, e eu ajudo você a ser aprovado de forma mais tranquila no Prof. Mate. Beleza? Tamo junto, galera. Valeu, tchau, tchau.